E agora, ela mesma, ao vivo e em cores, traz arte em madeira. Tudo bem, Cá? Tudo bom, Seja Tati? bem-vinda. Obrigada. Amei a camisa. Obrigada. Gente, olha que linda. É um mix de estampa. A gente É tem todo aqui... animal. Não é a onça, que a onça são as manchinhas. Esse é o tigre, né? Acho que É a tipo estampa o do tigre, né? Tem uns pedacinhos e que com tem roxo, onça. com preto. É. Gente, adorei. Arrasou nessa Obrigada. sexta-feira. Obrigada. Seja bem-vinda. Como passou as últimas semanas, Cá? Passei super bem, Tati. Eu tenho até que explicar para as meninas que quando eu postei hoje, elas falam assim, ai, finalmente você voltou. Eu tô um pouquinho corrida esse semestre, porque eu tô no final de construção, até já tinha comentado com a Tati, né? Mudança, né? Mudança, então Dá trabalho. muita coisa encaixotada, então tá difícil de produzir. Mas o ano que vem eu volto com tudo, tá? Mas eu ainda venho até o final do ano aqui de novo. Oba! Mas é verdade, tem momentos, né, fases da nossa vida que às vezes as coisas de casa, né, do lar, acabam tomando um pouquinho mais. Eu tô mais do nosso estudando tempo. também, né? Então eu tô, assim, tendo que me dividir em um monte de pedacinho. E ainda sobra um pouquinho pro artesanato, claro, né? Com certeza. Mas o ano que vem a gente volta, tá bom, gente? Com as participações mensais da Camila. E ó, trabalho lindo, lindo, lindo. Arte em madeira. Adoro carimbo porque é fácil, gente. E dá um efeito tão bonito nas peças. E eles voltaram com tudo, né? E a assim, lateral ficou linda também, viu, Cá? Gostei desse efeito que você deu. envelhecido, né? É o estilo que eu trabalho, né, Tati? Que elas gostam bastante e elas me pedem com frequência como que usa o carimbo, tem gente que tem dificuldade. E esse daí, eu tenho um truquezinho porque eu misturei 4 carimbos aí. E você olha, parece um scrap, né? É verdade. Então a gente vai aprender a fazer isso daí hoje. Como combinar, né, unir os carimbos. Vamos começar então. Como sempre, a gente traz um pouquinho adiantado. O lado de dentro, eu trabalhei toda a peça no tom de verde. Então, para dar esse verde mais escuro, eu usei esse verde da linha Black, que eu uso bastante essa linha para fazer dentro das caixas mesmo. Elas já estão acostumadas a me ver, eu nunca vi usando verde, então também tem verde. É um verde bem fechado, quase bem um fechado. preto, né? Exatamente. 2 demãos, ela já fica nesse tom bem escuro, depois só envernizar. Tá. Bom, aí eu comecei assim, a primeira etapa, eu passei 2 demãos desse verde mais claro, que ele é da linha Vintage, chama Riviera. 2 demãos ficou assim. Aí a gente vai fazer esse trabalho para envelhecer toda a lateral dessa caixa. Então eu usei uma régua e um estilete para fazer o ripado. Vocês já me viram outras vezes fazer aqui, mas não custa nada ensinar. Então vocês não precisam medir, gente. Eu gosto assim, tudo que é envelhecido, que trabalha esse lado, parece madeira de demolição, eu gosto de trabalhar meio sem medida, para ficar bem aquele efeito assim, coisa rústica, que foi reutilizado mesmo, tá? Não tem nada de medidinha certinha. É no olhômetro. É no olhômetro. Aí eu só uso essa régua aqui de metal, por quê? Porque a de plástico, ela, quando você vai passar o estilete assim, ela vai arrancando um pedacinho do plástico, tá? Então o estilete ele vai trabalhar de pé e você vai exercer uma força assim para tirar pedacinho mesmo, tá? Fazer os vincos na caixinha. Pode passar 4 vezes, que é o suficiente. Aí eu trago a minha régua um pouco mais para frente. A Tati tá ali toda se segurando. Tem aflição. Igual passar a unha na louça, sabe, gente? Nossa. Ai, dá arrepio. Eu já acostumei. No começo já até... Não é brincadeira não, gente. Olha lá, já... Vou fazer só mais ali um, na Tati. caixa. Pronto, eu só vou ensinar mais um truquezinho, Tati. Aí, ó, eu fiz assim, eles ficaram fininhos. Tá. Se eu quero eles um pouquinho mais largos, não adianta você fazer o estilete assim, ó, que assim você vai dar só o risco no meio, tá? Não adianta eu colocar a régua e fazer com ele assim, tem que ser deitado. Eu viro a minha caixa ou a minha madeira, o que eu estiver fazendo, e vou fazer do outro lado. Aí, Mesmo movimento. o mesmo movimento, porque daí eu vou aumentar a largura desse ripado. Que às vezes elas perguntam, ah, mas o meu eu faço quase não aparece, fica muito fininho. É por isso, tá? Vamos comparar aqui, ó. Tá vendo que esses dois, eles estão mais largos que esses dois aqui. Porque eu inverti e vim do outro lado. Tá bom? Aí terminei esse lado, vou vir pra esse, ó. Aí eu vou fazer um outro truquezinho, que é utilizando essa ferramentinha aqui, que é uma coifinha que você acha em casa de ferramenta. Vou pegar aqui o que a gente fez, que aqui ele já tá pronto. E eu vou desgastando. Lembra que eu fiz a tábua gourmet? Lembro. Com isso aqui, a Com essa mesma ferramenta. Com essa mesma ferramenta, a mesma técnica. Então eu vou tirando pedacinhos assim, ó, pra parecer aquela madeira bem velhinha mesmo. Aí eu vou com cuidado pra não riscar a madeira, aonde já tá pintado, e vou tirando o tanto que eu quero. E a tábua gourmet ficou linda também, né, Cá? Quem perdeu a aula, acessa o nosso site, que o vídeo já estará disponível, viu, gente?
Por sinal, não só o da Taba, muitos outros. Nossa, se colocar meu Da nome lá, Camila. parece um monte. E das outras artesãs, olha que tem um arquivo Tá? bem legal. Aí vai ficar assim, aqui eu já trouxe uma pronta, né? Um lado inteiro pronto. Aí o que que eu vou trabalhar aqui para começar o envelhecimento? Eu vou utilizar, opa, quase que aquele fugiu. O gel envelhecedor, dessa vez eu tô usando essa cor aqui, o Nogueira. Tá. Vocês não me viram usar esse aí ainda. Aí, você pode trabalhar tanto com esse pincel pituar um pouquinho maior ou esse mais fininho. Eu vou usar esse mais fininho que é mais fácil. Se você não tiver, você pode usar, de repente, um de cabo amarelo nessa fino assim também, desse tamanhinho, tá? Usa o que você tem em casa, não precisa sair comprando tudo. Aí, como eu tenho esse aqui, ó, deixa eu puxar aqui para conseguir ver. Eu vou pegar até o da tampinha mesmo, por enquanto, porque esse aqui é o suficiente. Aí eu vou cobrindo os meus veinhos. Aí, com o mesmo pincel, eu já posso vir em movimentos circulares, com o que eu tenho sujo nele já, eu vou vindo sombreando as laterais da onde pegou esse gel, para não ficar aquela coisa riscada. Então, eu já vou fazendo esse movimento. Depois eu completo com o pincel maior, só para espalhar o que ficou molhado, tá? Mesma coisa aqui. Aí vem espalhando para não secar assim, riscadinho. Sempre com movimento circular. Depois da nossa dica de arte com a Camila, tem a finalização da receita de Sandra Zappellon. Daqui a pouquinho os medalhões de frango recheados. Sugestão para o seu fim de semana. Já, já. Mais um. Para alegria da nossa equipe, a Sandra caprichou, tem vários medalhões ali. O aroma aqui tá delicioso, né, Tati? E já fizeram uma fila ali para experimentar. Se organizaram. Já pegaram Vai a todo mundo senha. experimentar hoje o medalhão. Tá fazendo o maior sucesso. A receita nem terminou, gente. E pelo menos na equipe o pessoal já tá todo. Mas é uma receita bacana, né? Legal. Agora eu vou utilizar, Tati, o pincel um pouco maior, pituar também, molho no mesmo gel, tiro o excesso aqui no isopor e agora eu não vou completar aqui até o final que eu já tenho uma pronta, tá? Então, terminei de fazer os risquinhos, aí eu venho assim, ó, em toda a extremidade, com o pincel um pouco maior agora, envelhecendo as bordas com movimentos circulares. E passo por cima do risco de novo, mas o meu meio, ó, ele permanece o verde lá. Lembrando que eu não envernizei ainda essa peça, tá, Tati? Depois que eu passei as duas mãos, eu não envernizei nada. Tá. Mesma coisa aqui. Sempre assim na extremidade. Aí, depois que secou, eu terminei até o final, tá? Faz de conta que eu terminei até o final. Depois que secou, eu posso vir assim, ó, de novo, aí dando umas batidinhas assim, ó, Tati. Só pra finalizar mesmo, só nos cantinhos. Ó, só no centro da ripinha e nos cantinhos, assim, bem nas extremidades, dando pra parecer bem envelhecido mesmo, Primeiro tá? movimento circular, depois batidinhas. Exato. Aí, vai ficar assim, depois de seco, certo? Depois que secou, eu venho com uma lixa, vai fazer um barulhinho, e vou lixar, para desgastar bem essa peça. Aí, ó, como que ela vai ficar. Tá quase pronta. Para finalizar, eu vou vir com o PVA branco, bem pouquinho, um pincel de cabo amarelo seco, tá? É importante que ele seja seco. Aí eu vou molhar só bem pouquinho ele, mas muito pouquinho. E ainda tira o excesso, né? Tiro o excesso. E aí eu venho com a mão bem leve, com o pincel deitado, que eu vou fazer só uma... Mas não é nenhuma pátina, Tati, não dá nem pra chamar disso, porque é só um pouquinho, assim, dele. Nos dois sentidos, tá? Pra baixo e pra cima. Mais um pouquinho. Que é só pra aparecer aqueles risquinhos bem pouquinho do envelhecido. Sabe? Ficam uns pontinhos brancos. É
é bem levinho. Principalmente aqui nos cantinhos assim, ó. E aí depois dessa etapa que aí você passa o verniz. Aí secou o branquinho, aí eu venho com verniz. Aí ele vai ficar assim, a parte de baixo a gente terminou. Arrasou. Vamos fazer a tampa no próximo bloco? Vamos. Pode ser? Pode ser. Volto já então, Camila.